sou Jairo Mello, CEO de JGM Advogados Associados. Nós estamos aqui hoje para mais um bate-papo, hoje falando sobre grupos, formação de grupos de investimento imobiliário. Eu estou aqui com as minhas sócias, Tassiane Rodrigues, que é integrante da equipe de planejamento patrimonial, societário e sucessório do escritório, e Nayara Lessa, que é minha sócia, coordenadora da área imobiliária do escritório, e a gente vai bater um papo aqui sobre esse tema. É um tema instigante, que é a formação de grupos de investimento imobiliário, e eu começaria com o Tassiane, né, dando essa visão sobre esses aspectos que envolvem, né, porque a gente tem vários aspectos que envolvem a formação de grupos de investimento imobiliário, aspectos negociais, aspectos jurídicos, financeiros, né? E dos itens que inicia isso é a formação desses grupos sobre a perspectiva societária. Então, eu gostaria, Tassiane, que você passasse a sua experiência com isso. Porque na verdade a gente sabe que o investimento em imóveis, ele de fato, ele é uma opção de escolha, eu diria até praticamente da totalidade das pessoas que resolvem, né, investir, aplicar ali, visando o seu aumento de patrimônio, porque de fato o ramo imobiliário ele é seguro, né, e traz menos riscos. Mas a gente sabe que a maior rentabilidade ela se dá quando falamos de áreas de grandes dimensões e até mesmo da realização de empreendimentos imobiliários. E isso demanda um custo alto, né? Envolve valores altos, o que acaba não sendo viável para todos os tipos de pessoas. E é aí onde vem surgindo e ganhando espaço o grupo de investimentos imobiliários, porque ele proporciona que os pequenos e até os médios investidores eles possam participar disso, né? Inclusive, ele dá um retorno financeiro muito maior do que se ele atuasse isoladamente como pessoa física, né? A gente tem um exemplo aí, se você dispõe de um valor que só permite que você adquira um apartamento, a partir do momento que você entra num grupo de investimento e aporta esse mesmo valor, você tem a possibilidade de adquirir uma área e até mesmo construir um empreendimento em que a rentabilidade vai ser muito maior, né? Então, o grupo, ele configura-se pela a reunião, né? A junção aí de pessoas que eles alocam recursos, né? Para uma finalidade imobiliária, uma determinada finalidade imobiliária, né? E aí eles dividem os custos, como também dividem os lucros, né? Proporcionalmente à sua participação ali, né? Então, é constituído uma sociedade empresária, né? Em que os investidores, o capital que é aplicado desses investidores, ele é dividido aí por cotas ou ações, a depender do tipo societário que for criado para esse grupo. Sobre esse ponto de vista, a gente sabe que tem um desafio grande, né, Nayara, que é a análise do tipo de investimento, né? Porque a gente sabe que para adquirir uma determinada área imobiliária tem alguns cuidados, né? E é interessante você passar também a sua vasta experiência aí com esses desafios de investimentos imobiliários. Exato. Quando uma pessoa ou um grupo de pessoas pretendem adquirir um imóvel, tem que ter o cuidado de verificar a legalidade desse imóvel, para evitar que aquele sonho de oferir rendimentos, desse investimento tão sonhado, vire um pesadelo. Porque na prática acontece muito isso. Quando um corretor de imóveis, por exemplo, oferece uma área, um imóvel, seja um terreno, seja um apartamento, para alguém adquirir, antes da pessoa fechar esse negócio, adquirir esse bem, ela tem que contratar um advogado, um consultor imobiliário, para verificar o histórico registral desse imóvel. Verificar se é um imóvel que possui matrícula, se é um imóvel urbano ou um imóvel rural, se aquela área ela está de acordo com o que condiz com a certidão do registro da matrícula daquele imóvel. E muitas vezes, na prática, a certidão de ônus espelha uma realidade, mas de fato há uma outra realidade naquela área. Então, antes de surgir qualquer imóvel, qualquer empreendimento naquele local, tem que haver a regularização disso. O imóvel na certidão de ônus, eles têm que estar totalmente qualificado. Antes de 1973, haviam as transcrições imobiliárias, onde um número de transcrição poderia haver mais de um imóvel. A partir da Lei de Registros Públicos de 1973, que passou a vigorar em 75, cada imóvel tem que ter a sua matrícula.
E cada imóvel tem que ter a sua qualificação, a sua área, os seus confrontantes, as dimensões, a depender do tamanho da área, o georreferenciamento. Então, se for um imóvel urbano, ele, além de ter a matrícula no cartório, ele tem que ter cadastro na prefeitura, porque sobre o imóvel incidem tributos. Então, assim, adquirir um imóvel tem que ter todo esse raio-x, digamos assim, de ver a situação do imóvel, se urbano, se rural, se está cadastrado no INCRA, se tem cadastro ambiental, se há débitos, se não há débitos. Então, assim, há todo um processo de cautela que tem que ser verificado antes, que nós verificamos sempre quando surge um investidor aqui no escritório, um grupo de investidores. A Tassiane e a sua equipe sempre chama a equipe de imobiliário para, antes mesmo deles fecharem esse negócio, nós fazemos todo um raio-x, seja do imóvel, seja da pessoa que está vendendo o imóvel, daquele proprietário. Porque, Jário, às vezes acontece daquele imóvel não poder ser alienado. Né? A pessoa vendo a certidão de ônus, tudo bem, está registrado em nome de fulano de tal. Mas este senhor, ou esta senhora, ou esta pessoa jurídica, ela é solvente, ou seja, o ativo dela é maior que o passivo, essa pessoa pode alienar esse bem, porque às vezes há tantas ações judiciais que o patrimônio daquela pessoa ele pode se tornar insuficiente para pagar os seus credores. E se por um acaso alguém comprou aquele imóvel antes do credor, através da justiça, penhorar aquele bem, o Poder Judiciário pode declarar nula aquela venda. Olha aí o pesadelo. Então, o sonho daquele grupo, que seria erguer o empreendimento imobiliário, construir um maravilhoso condomínio residencial ou um excelente hotel, ou seja, o investimento, o empreendimento escolhido, vai se tornar um pesadelo, ele não vai poder fazer. Então, daqui que ele vem, através da justiça, pleitear os seus direitos, reivindicar os seus danos, é muito sofrimento, o pesadelo é enorme. É verdade. O que a gente observa também na formação desses grupos de investimento são os diferentes perfis dos investidores, né? As características de cada um. Então, alguns são mais ousados, outros dispõem de uma quantidade maior de capital, outros são pequenos ou médios investidores. Então, Tassiane, até por conta dessa experiência, né, desses grupos, desses vários grupos, né, que a gente lida e são grupos variados, com várias características, sobre a perspectiva de rentabilidade e segurança jurídica, né, você poderia passar também um pouco da sua experiência, né, em relação a esse tipo de investimento? Com relação a essa assessoria jurídica nossa, ela tem que começar já no início da formação do grupo, porque a gente precisa estudar o grupo, precisa ver o perfil dos investidores, a gente precisa ver as pretensões do grupo, porque aí a gente consegue definir até mesmo qual será o tipo societário adotado, se será uma sociedade anônima, limitada, uma SPE ou até mesmo uma SCP, né? Como também para regular essa relação, né, societária entre os sócios. A gente tem que regular a relação entre os sócios e a sociedade, e entre a sociedade e terceiros. Tudo isso tem que ser regulado para a gente evitar qualquer desgaste pessoal entre os investidores, né? Evitar que se ingesse a atividade da sociedade, né? E até mesmo para facilitar as decisões da sociedade com relação aos investimentos a serem realizados. Então, a gente precisa instituir normas, né? Como, por exemplo, referente ao aporte que será da aplicação, né? A aplicação do investimento, qual será o aporte de cada sócio, se terá aporte periódico, quais os valores, o tipo de investimento que eles vão fazer, se haverá possibilidade de se reinvestir com os lucros, né? A distribuição de lucros, como se dará, porque há a possibilidade, inclusive, se um grupo pretende construir um empreendimento, há a possibilidade do lucro, a gente converter aí para o recebimento de unidades, por exemplo, ao invés de valores. Né? Então, você tem que prever também a questão da entrada de novos investidores à medida que a sociedade vai crescendo. Pode ter interesse em se colocar novas pessoas quando o grupo ainda não está fechado. Então, a gente tem que prever como se dará essa entrada do novo sócio, a saída de algum que por algum motivo não queira permanecer, né? Até mesmo a exclusão, dependendo de se ele chegar a cometer algum tipo de falta com relação à sociedade em si, né? A própria dissolução da sociedade, como se dará, o tempo que ela irá existir, se será para um fim determinado ou se ela
ficará aí por tempo indeterminado e quantos forem surgir investimentos, né? A questão dos quóruns deliberativos, né? Quais matérias haverá necessidade de ser feita uma assembleia para a decisão dos sócios, como se dará a administração e a gestão dessa sociedade, né? E também a análise tributária e contábil que a gente precisa fazer, que ela é essencial até para otimizar o ganho do grupo. Porque aí a gente faz um estudo desde da aquisição do imóvel, como se dará essa aquisição do imóvel, se eles pretendem construir, então como será, será constituída uma nova sociedade para essa construção, se eles pretendem incorporar, como isso se dará até a venda futura dessas unidades de empreendimento que eles pretendem construir. Então, além do societário, a gente também acaba indo para o imobiliário. São áreas que trabalham em conjunto para isso. O aspecto interessante que a gente vê é que a característica das sociedades, normalmente, elas estavam muito atreladas à ideia de empresários, né? Ou seja, as pessoas se reuniam para uma atividade empresarial. E com a formação de grupos de investimento, que a gente tem visto, grupos de investimento imobiliário, é uma diversidade muito grande, né? A gente vê médicos, advogados, outros profissionais liberais, até mesmo empresários que são ou não necessariamente da construção civil, ou seja, são pessoas que passam a discutir sobre investimento imobiliário, né? Não só sobre a alocação do seu recurso pessoal, mas até pela concepção do empreendimento. Então é uma oportunidade interessante, porque essas pessoas passam a participar também da dinâmica de uma vida empresarial, ou seja, ele deixa de sair daquela função dele enquanto profissional liberal e ele passa a ter uma postura de empresário, né? Sobre isso, Inaira, eu queria trazer, porque dentro da cautela, né, que normalmente é uma característica da área imobiliária, que é a área que você coordena, tem algumas vantagens, né, de um grupo de investimento, né? Normalmente você passa vantagens como segurança, a flexibilidade, a rentabilidade, a demanda. Então, que você também compartilhasse, né, com todos que nos assistem e assistirão essa sua experiência em relação especialmente a essas 4 características, né, de vantagens: segurança, flexibilidade, rentabilidade, a própria demanda. É interessante, Jairo. Pessoal, investimento imobiliário é muito interessante e muito legal. Nós podemos dizer que é um dos mais seguros. Por quê? Essa segurança. Porque o imóvel é um bem tangível, ou seja, o imóvel tem valor econômico. Então, você está investindo em algo que já tem o valor econômico desde um terreno. Se você adquirir um imóvel, aquele terreno hoje pode valer X, amanhã pode valer 2X. Então, assim, a crise econômica, ela interfere na vida, na sociedade como um todo. Mas não é tão imediato como se você investe em ações, por exemplo. Investir em ações, só o fato de alguém eleger um determinado político em determinado momento, as ações ou elas começam a aumentar ou começam a diminuir o valor. Em segundos. Quem lida com bolsa de valores, eu não lido com bolsa de valores, viu? Mas eu ouço falar, eu vejo isso no meio. E no investimento imobiliário, há mais segurança nisso, porque não é imediato, é imediato. De qualquer forma que você esteja passando uma situação jurídica ou financeira nesse momento, aquele bem tem um valor. Esse valor não vai deixar de existir, ele não vai deixar de ter um valor econômico. Então, essa é a segurança, seja qual for, e a questão do gestor de saber o que investir, em que investir e onde investir é muito interessante. Isso é a flexibilidade do investimento imobiliário. Porque, assim, só para vocês entenderem, eu comparo muito, para o leigo entender, uma casa. A casa, ela tem seus cômodos. Então, tem a sala de estar, que tem aquela finalidade específica. Tem a cozinha, com uma finalidade específica, os quartos. A casa é dividida em cômodos. E a cidade também é dividida em cômodos, digamos assim. A cidade, urbanisticamente organizada, ela é dividida em setores. E cada setor desse, seja residencial, seja comercial, seja industrial, seja uma zona urbana, seja uma zona rural, tem o seu valor. Então, assim, esse grupo econômico, ele quer investir, qual o nicho
que você quer investir? Você quer ser um construtor, um incorporador para construir prédios? Você quer se especializar em compra e venda de imóveis? Você quer viver de renda? Você quer adquirir imóveis para viver de aluguel? Então, há uma flexibilidade muito grande no ramo imobiliário de como investir, em que investir. Então, no dia a dia, eu como advogada, o escritório aqui, todos nós, a gente depara há muitos anos com situações assim, nós temos muitos clientes investidores. E antes dele investir, ele se envolve, ele conversa, ele se reúne com uma gama de profissionais. A minha equipe de imobiliário não é só constituída de advogado. Pessoal, a equipe de imobiliário ela é constituída de engenheiro, de arquiteto, né? De corretor de imóveis. Por quê? Porque todo esse pessoal que trabalha em prol, voltado para o imóvel, tem que ter o conhecimento. Qual é a cidade hoje em dia que se a gente investir, comprar um imóvel, está bem valorizado? Né? Assim, aqui em Maceió, nós tivemos um boom, né? Ano passado teve uma tragédia urbanística, né? Vinculada a uma atividade e que muitas pessoas de determinados bairros tiveram que sair, né? Desvincular aquele histórico dele de vida, de moradia, de atividade empresarial para ir para um outro local. O que foi que isso gerou na economia, no mercado imobiliário? Valorização. Então, nós temos que estar antenados a isso. Entendeu, Jair? Então, esse dia a dia é muito dinâmico e muito diversificado. Então, a segurança por ser um bem tangível econômico, a flexibilidade pelas diversas formas que as pessoas têm de poder oferir rendimento daquele imóvel, né, daquela atividade. E a demanda, né? Todo mundo, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, quer um imóvel para morar ou para exercer uma atividade empresarial. Então, assim, isso é extremamente vantajoso. Você olha para um imóvel e observa, eu posso ganhar dinheiro aí de determinadas formas. Essa região eu posso fazer um hotel, essa região eu posso fazer um prédio residencial, entendeu? Para isso a gente tem que conhecer o plano diretor da cidade. Nós temos que conhecer as leis municipais da cidade, porque o ente responsável que nos dá essa licença para erguer essa obra e para a habitabilidade dessa obra é o município. Então, também tem a questão ambiental. Hoje em dia, há muita preocupação com o cuidado, com a autossustentabilidade daquele bem, de não haver crimes ambientais. Então, uma fazenda tem que ter uma área reservada de mata. Então, toda essa análise, né? Então, se eu vou adquirir uma área rural para construir um hotel, fazenda, então você tem que saber que você tem que ter um cadastro na Embratur, você tem que ter um cadastro no INCRA, você tem que reservar um espaço para a área verde. Então, é muito interessante. Eu sou assim, apaixonada, então, assim, eu só vejo mais benefícios do que malefícios. Muito bem. E aproveitando, Tassiane, também essa questão da segurança, né? Voltando, porque é um questionamento que é muito feito pelos investidores, especialmente quem não é empresário, né? Porque o empresário, ele sabe que, pela essência mesmo da atividade dele, é uma atividade de risco. Então, quem não é empresário tem aquela incerteza sobre que tipo de investimento. E um ponto, né, que nós participamos desses encontros com investidores, né, em alguns momentos a gente reúne várias pessoas para poder fazer essas explicações sobre o ponto de vista jurídico, e alguns, inclusive, não querem estar à frente do negócio, mas querem participar. E aí a gente tem estruturas societárias que facilitam, né? Como você citou né, SCP, né, Sociedade em Conta de Participação, ou seja, o investidor ele entra, mas ele não participa diretamente. Então, um aspecto, acho que eu queria explorar um pouco mais, né, em relação à forma como é conduzida essa parte do planejamento e para dar segurança aos investidores, que você falasse mais um pouco, né, sobre essa estrutura dos tipos societários que fazem parte, como as sociedades, especialmente as limitadas, que são sociedades de pessoas, onde as pessoas se reúnem, né, e se conhecem, as sociedades em conta de participação, as SPS, ou seja, essa estruturação que dá essa segurança jurídica para os investidores, que a gente sabe disso, né?
Na verdade, essa segurança, ela vem do todo, não tão somente do tipo societário adotado, né? Justamente quando eu falei, quando a gente consegue reunir tudo isso desde o início do estudo do grupo, do perfil deles, a gente consegue ter e regulamentar toda essa situação, inclusive com a criação de um tipo societário, né? A gente definir, porque tudo vai depender do caso em concreto, do grupo, como ele vem se portando, da relação entre as pessoas e até mesmo do investimento que eles pretendem fazer, né? Como será. Então, a partir daí é que a gente estuda, a gente realmente tem que fazer estudo dessa relação entre eles para definir o tipo societário. E com todas essas regulamentações que a gente faz, porque a gente pode fazer já, a gente faz tem o acordo de sócios, porque a gente precisa ter essa definição da relação entre eles, inclusive até na fase pré-negocial, quando se ainda está se formando o grupo, a possibilidade de fazermos também um protocolo de intenções já para definir e fazer essa relação. Então, quando a gente tem toda essa estruturação montada, isso já traz uma segurança, né, muito grande para qualquer investidor, mesmo que não atue como empresário, nem seja do ramo. Né? Além disso, a gente tem também a questão da rentabilidade, que ela chama essa atenção para qualquer tipo de investidor, né? Como eu falei, a possibilidade de você ter um rendimento, um retorno financeiro muito maior, né? Quando você está diante de um grupo, né? E diversas outras vantagens que, de fato, traz a participação em um grupo societário, porque você tem a tributação diferenciada, que ela é muito vantajosa em relação à pessoa física, né? Porque toda a tributação ela vai se dar através da pessoa jurídica, né? E os investidores receberão como distribuição de lucros o que não é tributado. Então, assim, além disso, né, você tem também a questão da flexibilidade para a movimentação da carteira de investimentos, porque você vai estar ali numa sociedade que vai poder fazer isso, né, para a questão de incorporação ou a nova sociedade, formar sociedades com outras empresas, né, além dos custos que acabam sendo bem reduzidos, né. E outra comodidade, podemos assim dizer, que traz para o investidor, que ele tenha experiência, atue no ramo ou não, é a questão a comodidade dele para ele, porque quando a gente define a questão da administração e gestão da sociedade ali em si, o investidor ele não vai estar precisando participar diretamente das questões burocráticas que envolvem as transações imobiliárias, porque já foi definido isso quando o grupo foi criado, quem ficará à frente disso, né? Como também as matérias que precisarão de deliberação da sociedade em si, como também a gestão poderá atuar livremente. Então, ele terá aí uma otimização do tempo dele, já que ele vai participar só de algumas reuniões pontuais e algumas decisões que precisarão ser tomadas, né? E até para prestação de contas, enfim. Então, a gente tem essa segurança e comodidade que o investidor ele acaba tendo quando ele ingressa em um grupo de investimento imobiliário. Que a gente vê muito, né, tá, assim, no dia a dia, tem o investidor que ele quer aportar o dinheiro e só quer saber do rendimento no final. Então, não me pergunte, não quero, eu confio em você, né? Já tem o investidor que gosta de estar no dia a dia, que é mais participando, detalhista, mais detalhista. Quer analisar os contratos, ele vai ler as cláusulas, né? E a gente vive hoje numa realidade, né? Se discute muito isso, né? Que a gente vai assinar um contrato de locação, por exemplo, de 3 folhas e muita gente questiona cláusulas, objetos, condições, e de repente você vai baixar um aplicativo e tem lá 30, 40, 50 páginas de cláusulas e você dá um ok, aceito, e você nem vai ler aquelas cláusulas, né? Então, nesse momento, a experiência de profissionais para poder passar para uma linguagem, né? Considerando especialmente que aquelas pessoas que estão fazendo os investimentos não são necessariamente empresários, mas você tem que traduzir essa linguagem, né? Ou seja, aquilo que está no contrato, porque ele quer ter a garantia no futuro de que aquela cota que ele está adquirindo vai ser representativa de um determinado valor no futuro ou propriamente de um imóvel ou de parte de um imóvel no futuro, como coproprietário, como condômino ou como adquirente de uma unidade, se for um prédio, se for uma unidade hoteleira. Eu queria aproveitar também a experiência de Nayara na área imobiliária, e também para levar para todos para essa compreensão, que às vezes você vê, né, o escritório de advocacia, os advogados, né, sentados em seus birôs, trabalhando, mas as pessoas não dimensionam que por trás desse trabalho, né, que nós estamos tratando aqui de grupos de investimentos imobiliários, né,
aproveitando uma palavra que Tassiane trouxe, né, que são as questões burocráticas, né, esse termo, questões burocráticas. Então, Inayara sabe muito bem que a advocacia na área imobiliária, né, e agora especificamente tratando disso, não é só você estar no birô sentado e fazendo documentos, né? Tem toda uma interlocução com órgãos públicos, você transita por várias instituições, né? Então, eu queria, Inayara, que você trouxesse um pouco dessa sua experiência, né, que, né, dentro da característica de militância, né, você representa bem isso, porque né, nós percebemos que os advogados que integram a área imobiliária, isso acontece também com a área societária e junta comercial e cartórios, né? Então, Inayara, se você pudesse compartilhar, né, essa sua experiência também fora da comodidade e do conforto do escritório, do ar-condicionado e secretária, né, para que todos saibam que por trás de um empreendimento imobiliário, de um grupo, da formação de um grupo de investimento, tem um trabalho de formiguinha realizado, né? Tem um trabalho de formiguinha. Deixa eu, para tornar mais claro para o leigo, né, deixa eu dar um exemplo prático, digamos assim, né? Que aí eu já vou falando passo a passo para a pessoa entender bem, imaginar bem como é complexo, né? Não complexo no sentido de difícil, mas de envolver procedimentos, né? Um passo a passo bem diversificado. Como eu falei antes, cada imóvel tem que ter o seu cadastro, né? Se é imóvel urbano, tem que ter cadastro na prefeitura, tem que ter registro, matrícula. Então, desde que você analisa um imóvel, por exemplo, se você quer adquirir 2 terrenos que são vizinhos um do outro, cada um tem uma matrícula. E a intenção desse grupo é erguer um empreendimento naquele local. Então, o que é feito no passo a passo? Nós pegamos aquelas 2 certidões de ônus, nós analisamos se a matrícula, junto ao cartório de registro de imóveis, está espelhando a situação de fato. Às vezes está uma diferença de metro quadrado, a mais ou a menos. Então, nós temos que ir ao cartório e fazer um procedimento de retificação de área. Depois que esse procedimento de retificação de área estiver pronto no cartório, com todos os vizinhos, né, aceitando, dizendo tudo bem, ok, concordo com a retificação de área do imóvel de José, porque não está invadindo a área do meu imóvel. Basicamente isso. Então, nós pegamos o engenheiro, o arquiteto, pega aquela área, faz um projeto inicial naquela área. Então, nesse projeto mesmo, o que é que se pretende, verifica no plano diretor, na lei de edificações da cidade, naquela região, quantos andares pode ter, qual o recuo que tem que ter. Então, essa questão técnica que envolve muito o arquiteto e o engenheiro, e levamos isso à apreciação da prefeitura. Aqui em Maceió temos a SEDET, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento, né, Urbano, e também do meio ambiente. Tem que ter uma licença prévia ambiental. A depender da magnitude do empreendimento, essas licenças ambientais, ela requer muito mais preenchimento de requisitos, um cuidado, um estudo de impacto ambiental, para verificar se aquele empreendimento ali vai causar algum impacto ambiental, se aquela atividade na vizinhança. Acontece muito com indústria, né? Alguém que vai fazer determinada atividade empresarial que venha, de uma certa forma, causar algum tipo de poluição sonora ou a poluição de fumaça mesmo, que venha causar danos à saúde da pessoa. Então, no meu dia a dia, eu estou sempre na prefeitura em busca dos alvarás, porque uma obra sem um alvará de construção, alvará de habitabilidade, né, que chama habite-se, né? Sem a prefeitura, nós chamamos aquele imóvel clandestino, é um imóvel ilegal. E a prefeitura, com o poder de fiscalização dela, pode determinar, tanto administrativamente, através de uma autuação dos fiscais da prefeitura, como com uma ação judicial. Se viu que a forma administrativa não deu certo, entra com uma ação judicial para quê? Para que a pessoa force aquela pessoa a ir regularizar aquela obra. Então, assim, sempre o advogado, às vezes, tem a figura até de um profissional extremamente importante
nessa questão de regularização de imóveis são os despachantes, que são pessoas que estão sempre em contato também com esses órgãos para fazer com que esses processos administrativos eles andem com mais celeridade, para que esse alvará saia com menos tempo possível. E o interessante, é importante frisar, que há determinadas áreas na cidade que também são da União. Existem os terrenos de marinha. E para isso, para que a pessoa física ou jurídica possa investir naquela área, tem que ter a autorização do dono, que é a União. Porque a União, você tem que ter um cadastro na Secretaria do Patrimônio da União, tem que pagar as taxas mensais. E até isso, nós verificamos quando há uma determinada área perto de uma região lagunal marítima, se há cadastro daquela área, se é um terreno da União, para que haja a regularização desse imóvel na SPU. Então, sim, envolve meio ambiente, as secretarias de meio ambiente, envolve prefeitura, envolve o Estado. Se for um imóvel de patrimônio público, por exemplo, o imóvel foreiro, que na época da Idade Média, quando estavam incentivando a colonização, surgiu a enfiteuse. Idade Média, vamos lá atrás. Mas hoje em dia ainda existem imóveis de enfiteuse, que os donos ou é a igreja católica ou é uma família tradicional. Nós temos bairros, inclusive aqui em Maceió, de uma família. A maior parte desse bairro pertence a uma família e é constituído por enfiteuse. A enfiteuse, desde o novo Código Civil, ela deixou de existir. Não podem surgir mais enfiteuses. Mas as que existem ainda são regulamentadas pela legislação anterior. Então, existe todo um processo. Às vezes, você pode resgatar aquele foro, ou seja, para não falar numa linguagem técnica, você pode comprar do dono aquele imóvel para esse imóvel ser totalmente seu. Porque o enfiteuta ou o foreiro, ele não é dono da terra nua. Ele tem o direito de usar, de gozar, de dispor daquele bem conforme a permissão do seu dono. Mas se você quer construir um empreendimento e há a possibilidade da União, ou do Estado, ou do município, ou da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que seja a dona, resgatar para você, ou seja, vender para você a parte dela, há todo um processo jurídico que nós fazemos de resgate de aforamento para que possibilitar erguer aquele patrimônio e ser de propriedade plena daquela pessoa ou daquele grupo de investidor. Bom, a ideia, na realidade, de trazer isso também à tona, Nayara, é de apresentar que por trás de um grupo de investimento, né, que, como nós falamos aqui, que tem aspectos jurídicos, mas também tem aspectos negociais, financeiros, como a Nayara falou, não é difícil, é complexo pelo fato de que envolve vários aspectos, né, envolvidos. Então, sobre isso também, Tassiane, é interessante trazer esse trabalho também, né, que ele extrapola a sala do escritório de advocacia, né? Ele entra na junta comercial, ele entra em cartórios, ele entra em alguns órgãos públicos. Então, se você puder também passar, seria interessante essa sua experiência, né, na condução desses processos de formação de grupo de investimento imobiliário. Na verdade, a gente vai até além de escritório e os órgãos públicos, porque a partir do momento das decisões que o grupo ele pretende, dos investimentos que eles vão fazer, da parte negocial, a gente também se envolve, porque a gente precisa ter noção do que será feito, justamente para fazer também essa análise da questão tributária e contábil, enfim, da definição do grupo, do melhor tipo a ser adotado, do que será feito, né? Como eu falei, da questão da incorporação ou da constituição de uma nova sociedade, se existir uma relação com uma construtora, por exemplo, para ela construir. Então, assim, a gente vai desde a fase de organização, né, conhecimento do grupo, para a formação daquela sociedade, para visualização dos aspectos societários, das questões das transações imobiliárias, analisar tudo que envolve a transação imobiliária em si, como também a parte negocial do grupo, em que eles vão atrás
novos investidores ou atrás de incorporadores, de construtoras, como se dará essa relação entre eles, quando vão fazer a venda de futuras unidades, por exemplo, do empreendimento, como isso será feito, todo esse amparo, essa assessoria jurídica, a gente realiza, né, quando um grupo de investimento imobiliário ou pessoas que pretendem formar um grupo, eles nos procuram para fazer essa formatação e esse acompanhamento aí do planejamento deles. E eu lembro que, a depender da atividade, né, você vai à junta comercial do estado, cada estado tem a sua junta, né, comercial, a junta comercial é que vai homologar esse contrato social, que é o documento que vai reger as normas dessa sociedade, ou o cartório de títulos e documentos. É porque, assim, nesse tipo de negócio, de investimento, na regulamentação dessa atividade, nós também precisamos de documentos públicos para dar mais garantia, sim. Efeito perante terceiros. Não é só a gente pegar uma folha de papel A4, digitar as normas, regulamentar como vai ser a distribuição de rendimentos, mas tornar esse documento público, tornar esse documento de uma validade, de uma fé pública tamanha, que qualquer terceiro não possa discutir a validade dele. Então, essa é uma segurança muito grande. Envolve documentos públicos que são lavrados em cartórios. E as constituições das sociedades, das pessoas jurídicas que a equipe de planejamento faz, está sempre pautada em documentos públicos. Aos particulares, aos documentos, sim. Não estou dizendo que os documentos particulares não servem de validade, para o pessoal não entender errado. Sim, há os instrumentos particulares, sim. Mas também há os documentos públicos para dotar esse empreendimento, para adotar esse investimento mais seguro, mais sólido. Então, eu agradeço a contribuição, né, esse bate-papo agradável com Inayara Lessa, com Tassiane Rodrigues, né, em que a gente tratou, né, a ideia foi trazer a discussão sobre a formação de grupos de investimento imobiliário e mostrar que dentro desse ecossistema que envolve essa formação do grupo de investimentos imobiliários, os advogados, né, na realidade, eles são parte de todo esse processo, né, como foi trazido por Tassiane e por Inayara. Na realidade, tem várias pessoas que participam, empresas, né, profissionais da área de arquitetura, da área de construção civil, despachantes, corretores imobiliários, né, todos com um papel relevante nesse processo, né. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a vocês e pedir que quem gostou do vídeo, né, coloque lá o like e partiremos para os próximos. Muito obrigado a vocês. Obrigada, Jairo. Estou sempre à disposição.